salve Motorheads, e aí, tudo bem? Beleza? Estou aqui trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes de tudo aqui, eu só queria falar que estamos nas últimas semanas aí do ano de 2020, mas no caso eu estou gravando esse vídeo no dia 25, isso mesmo, no dia lá do Natal mesmo. No caso, ontem foi a véspera, hoje é o dia do Natal, e vocês estranhavam postar esse vídeo no dia 26, no caso, amanhã, no caso, na sexta-feira, o vídeo vai sair amanhã no sábado, no caso, eu sempre posto vídeos só sábados e domingos, mas mesmo assim eu gostaria de deixar aí finalizando a todos aí, no canal também, todos aí, beleza? Mas então, pessoal, vamos para o vídeo então, Motorheads, esse vídeo aqui é mais um top 5 aqui, só que dessa vez eu vou fazer um top 5 diferente. Ao invés de fazer top 5 de carros, preços, carros com preços, essas coisas assim, que é bom, ou também de coisas mais curiosas, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. E sim, o top 5 de hoje são de coisas que sumiram parcialmente ou completamente dos carros, seja elementos, características, coisas, no caso que os carros lá no passado tinham, mas hoje em dia, infelizmente, os carros novos não têm mais. Ou seja, são coisas aí que basicamente os carros lançamentos aí, tudo os carros mais modernos meio que averiguaram isso, deixaram de lado tudo, seja por questões de custo ou até mesmo por questões de estilo mesmo, por questões de tendências, essas coisas. Mas então já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal, aperte o cinto, pisa na embreagem, engata a primeira marcha, solta o freio de mão, gira a chave e bora acelerar conosco então. Solta a vinheta aí, doidão. Então a primeira colocação então, aqui da nossa lista, quer dizer, a primeira não, a quinta colocação, perdão. Eita, tô meio doido aqui, porque eu acabei de acordar e ontem sabe como que é? Natal, a festança, meia-noite, tudo, é complicado. Eu só tô gravando aqui porque eu vou fazer umas coisas aqui depois e eu só tenho essa hora aqui pra gravar mesmo. Mas então vamos para a quinta colocação, que é uma coisa que tem que estar assumido parcialmente, ou seja, mais mesmo por questões de custo nos carros, porque ainda tem carro que tem, mas já vou explicar melhor como que são as famosas alças de teto, ou também conhecido como alça PQP, como diria aí o cão lá do canal Carro Chefe. Abraço aí pra você, professor Lucas Torres. Ai, mas então tá aí então a famosíssima alça PQP, que inclusive muitos carros antigos aí tinham. Hoje ela ainda tem nos carros mais novos, só que infelizmente em carros de entrada aí, como por exemplo você pega um Onix Joy aí, por exemplo, um Fiat Mobi, infelizmente as montadoras estão averiguando isso, seja por questões de custos. Para mim isso é uma imbecilidade, porque mano, a alça PQP ajuda muito, mano. Você tá lá, você segura basicamente pra você não cair pros lados, assim, quando você vai fazer uma curva. Ainda mais isso é muito útil quando você tá numa viagem, isso é muito útil pro passageiro, quando o passageiro tá fazendo uma viagem, ou seja, o passageiro meio que não fica se debruçando pelos lados quando você está segurando uma alça PQP.
E as montadoras vão lá e tiram. Mano, que coisa mesmo. Isso aí é uma economia porca. Imagine, uma alça PQP aí custa acho que uns R$ 15, tudo, e as montadoras vão lá e arrancam fora. Engraçado que isso pelo menos acontece aí nos modelos bem de entrada mesmo, como por exemplo o Onix Joy tem isso, o Hyundai HB20, a versão mais pelada, não tem as alças PQP, o Onix Joy também não tem, o Fiat Mobi, mas o caso mais extremo de alça, de falta de alça PQP nos veículos é os carros da Volkswagen da atualidade. Mano, tudo bem que um carro de entrada como o Onix Joy não ter, até deixa passar. Agora, a Volkswagen, agora os seguintes carros que são Polo, Virtus, T-Cross, deixa eu ver como que é o nome daquele outro, Nivus e até mesmo o Up, as versões de topo, mano, não tem uma alça PQP dentro desses carros. E olha que Polo, Nivus, T-Cross são carros que custam, ou Virtus também, eu acabei esquecendo de falar, porque eu não ia deixar passar, são carros que custam o olho da cara, ou seja, partem lá de R$ 90 mil para cima e não tem uma alça PQP no teto, mano, aí virou uma economia porca das mais porcas. Mas tá aí então na quinta posição um item que está assumindo aí de forma parcial aí dos carros, porque muitos carros aí, como por exemplo Honda Civic, Corolla e até mesmo versões de topo de carros de entrada como HB20 ainda tem basicamente que é a alça PQP. E ainda assim, por exemplo, o Onix Joy, por exemplo, se você comprar um Onix Joy e não ter alça PQP, ainda tem a parte lá que você consegue colocar, você consegue comprar a parte e instalar no carro. Fica muito show. Mas vamos para a quarta posição, então, dos itens que sumiram dos carros. A quarta posição é uma coisa que sumiu há muito tempo atrás, mas que eu não deveria deixar de mencioná-lo aqui nesse vídeo, porque é um item muito nostálgico, que é o famoso quebra-vento. Mano, você que teve Fusca, você que teve Brasília, Gol Quadrado, Santana, esses carros aí famigerados aí da década de 80, 90, década de 70 ainda, aliás, também tinha o famoso quebra-vento. E pra que servia isso, mano? Isso era o ar-condicionado do carro na época. Porque naquela época, carro com ar-condicionado era coisa de playboy, mano. Era coisa de playboy. Quem tinha ar-condicionado no carro naquela época, nos anos 80, era só playboyzinho rico, filhinho do papai, mano. Porque carro de trabalhador mesmo, carro de pessoas normais, não tinha ar-condicionado, tinha quebra-vento. Que é uma coisa que você abre aqui para um lado aqui, ó, e você pode meio que fazer com que o ar venha na sua cara. Ou seja, é uma coisa muito legal isso. Você não precisa andar com a janela totalmente aberta e você redireciona para onde que vai o ar. Você, por exemplo, pode deixar para um lado para poder desembaçar o vidro, porque carros naquela época não tinha desembaçador, nem muito menos o traseiro. O traseiro embaçava e pronto. Do da frente dava para desembaçar. E era bem legal, por sinal, basicamente. Mas eu também vou mencionar aqui uma pequena menção honrosa aqui do quebra-vento, que é a janela basculante de trás. Ou seja, muitos carros duas portas lá daquela época lá tinha a tal janela basculante, que é a janela que não descia, ela meio que você abria só um pouquinho para um lado para entrar no ar. Ou seja, Gol Quadrado, acho que tinha isso, tinha no Gol Bola também, ou seja, lá dos anos 90, ou seja, tudo que era carro duas portas tinha
essa tal janela basculante. Isso infelizmente não existe mais, porque nem carro de 2 portas existe hoje em dia, só em esportivo como Camaro, Mustang e tudo. O carro de 2 portas hoje em dia virou algo do passado. Hoje você pega o Mob, não, o Mob não tem nem espaço para ter 4 portas, e a Fiat vai lá e coloca 4 portas no carro. Mas então tá aí, então a quarta colocação, que é o quebra-vento, uma coisa nostálgica que já sumiu faz muito tempo. Se não me engano, o último carro que foi equipado com esse acessório foi o Santana, ou seja, lá nos anos 90, quer dizer, a restilização, a última restilização do Santana, ela meio que abandonou esse acessório para sempre, ou seja, que serviu no caso como o fim do quebra-vento nos carros. E lá na Europa também sumiu, basicamente, e isso muito por causa da popularização dos ar-condicionado nos carros, que começou a ficar mais acessível. Mas então vamos para a terceira colocação então aqui da nossa lista. Então na terceira posição está aí mais uma coisa que está sumindo também de forma parcial, porque ainda tem muito carro novo aí que tem isso, só que, mano, isso é uma coisa frustrante, basicamente, porque eu falei que tinha coisa que estava sumindo de carros de entrada, tudo, mas isso é um item que não era para estar sumindo dos carros, isso mesmo, que não era para estar sumindo dos carros, porque é uma coisa que ajuda muito. E o que é que está sumindo aí dos carros de forma parcial também? Odômetro de temperatura, isso mesmo, ou temperatura do líquido de arrefecimento. Mano, o que as montadoras têm na cabeça para tirar isso do carro? Na verdade, isso era comum, basicamente, lá atrás, basicamente lá também nos anos 90, assim, carros muito bem entrados, só que hoje em dia você pega até modelos intermediários, aí, como por exemplo o Polo, o Virtus, e tem também as versões de entrada, as versões intermediárias aí de alguns modelos de entrada, aí, como por exemplo do Onix, não tem a coisa da temperatura do líquido de arrefecimento. E por que isso é muito importante, doido? Para você poder monitorar se o seu carro está ficando quente, ou seja, se o seu carro está ficando com a temperatura quente. Isso, e quando fica com a temperatura quente, é aquela coisa absurda, ou seja, você tem que meio que desligar o motor correndo, senão há um risco de pegar fogo, ou seja, há um risco de pegar fogo porque fica muito quente. E a falta disso nos carros modernos faz aí com que carros peguem fogo muito fácil, ou seja, eu acho um absurdo basicamente as montadoras fazerem isso, tirar do carro uma coisa que ajuda o motorista a monitorar. Mano, deveria ser um crime você tirar algo que ajuda o motorista na hora da condução, imagine. Isso aí eu acho uma coisa absurda. Então tá aí então na terceira colocação, odômetro de temperatura, que é mais uma coisa que está sumindo meio que parcialmente, porque ainda assim tem carro que tem, geralmente carro de topo aí, alguns carros intermediários têm, só que infelizmente em modelos muito de entrada aí você não vê praticamente esse acessório, que é uma pena, deveria ter, mas está aí então na terceira colocação, odômetro de temperatura. Vamos pro... Na segunda colocação temos um item que meio que desapareceu por completo de vários carros do mundo. E o que eu tô falando? Isso mesmo, eu tô falando do pisca-alerta atrás do volante, ou seja, não estou dizendo que o pisca-alerta meio que sumiu dos carros, e sim uma parte aí onde o pisca-alerta meio que ficava, que era atrás do volante. Você lembra lá no
no Celta, por exemplo. O Celta foi um exemplo bem famoso disso. Inclusive o meu irmão teve um Celta lá, em que para você acionar o pisca-alerta você tinha que meio que enfiar a mão ali atrás do volante e apertar ali o pisca-alerta ali para poder acioná-lo. Ou seja, isso era bem comum naquela época. E as montadoras meio que faziam aquilo por uma questão de custo, basicamente, para não precisar passar fio e abrir um buraco ali no painel para poder colocar o pisca-alerta ali. O que fazia? Botava ali atrás do volante, ali naquela caixa ali do cubo do volante, já que ali ficava a haste das setas ali e das luzes. Já como o pisca-alerta usa praticamente a parte das setas, era muito fácil para as montadoras colocar atrás do volante. Isso basicamente é soado assim como um item, uma coisa de corte de custo, tanto que o Gol geração 2 tinha isso, o Celta, o Fiesta da Ford tinha isso, aquele Fiesta Rocan lá também. Mas não era só em carros de entrada que tinha isso, tinha muito carro grande, inclusive caminhonete, que tinha esse padrão de pisca-alerta, como por exemplo, pega as Ford Ranger lá do passado, tinha isso também. As S10 do passado, tinha isso também. Você tinha que enfiar a mão atrás do volante para acionar o pisca-alerta. Inclusive até mesmo carro assim de alto desempenho da época tinha. O Dodge Viper de segunda geração tinha isso. O Mustang de quarta geração, até mesmo SUVs de alto luxo americano tinha essa configuração de pisca-alerta atrás do volante. Um exemplo disso é o painel do Hummer H2. Isso, na verdade, também era muito visto como uma questão de estilo, ter o pisca-alerta ali atrás do volante. Não era só um bendito corte de custo, não. Porém, infelizmente, isso sumiu dos carros da atualidade. Isso mesmo, isso meio que sumiu dos carros atuais. Hoje em dia você pega qualquer carro de entrada aí, como um Mob e tudo, basicamente você tem o pisca-alerta ali no painel. Geralmente o pisca-alerta pode ser tanto no painel na parte de cima ou ali na parte de baixo, ali no console da marcha. Mas hoje em dia basicamente todos os pisca-alertas aí do carro aí praticamente é tudo no painel. Essa coisa de pisca-alerta atrás do volante acabou, infelizmente. Se não me engano, acho que um dos últimos carros a ter isso aqui no Brasil, se não me engano, não é tão antigo assim. Foi lá no novo Uno, que daí depois eles meio que reestilizaram o novo Uno e colocaram um painel novo já com pisca-alerta no painel. E não só isso, tinha o Palio Fire também, que adotou um painel um pouco mais moderno, com airbag e tudo, mas que tinha o pisca-alerta atrás do volante também. Só que esse carro durou bem pouco tempo. Porém, infelizmente, nos dias de hoje, assim, nos carros bem mais novos, pisca-alerta atrás do volante virou coisa do passado mesmo. Então tá aí o nosso top 2 aí de coisas que sumiram dos carros. A posição do pisca-alerta atrás do volante. Isso infelizmente meio que sumiu dos carros da atualidade. Então vamos para a nossa primeira colocação, que é uma coisa que sumiu em geral dos carros. Então na nossa primeira posição aí das coisas que sumiram dos carros, então é uma coisa que praticamente já fazia tempo que tinha sumido e hoje é extremamente raro de se ver. É muito raro de você ver isso hoje em dia nos carros. Porém, lá na década de 80, na década de 90, até ali meados dos anos 2000, era uma febre você ter isso no carro. Porém, hoje em dia, infelizmente, isso não existe mais. E o que é?
Sim, acendedor de cigarros, isso mesmo. Hoje, infelizmente, isso não existe, basicamente, mais nos carros, ou seja, isso é uma coisa que já foi deixada de lado há bastante tempo atrás. E por quê? Porque isso era um instrumento que era usado, como propriamente dito, para acender cigarros. E ele ficava ali basicamente na parte ali onde é hoje em dia a tomada 12 volts. E sempre foi ali uma tomada 12 volts. É porque na época era preenchido com aquele botãozinho ali que era o acendedor de cigarros, ou também conhecido como isqueiro. Isso infelizmente sumiu graças também às legislações antitabagistas aí tudo, e também as leis antifumos aí tudo, que começou a ficar cada vez mais rigorosas também, e também foi cada vez mais comprovado que realmente fumar faz mal à saúde, tudo isso é uma coisa bem verdadeira mesmo. Imagine, ou seja, fumar faz mal à saúde. Então, o que as montadoras fazem para poder contornar isso, mas manter aquele espaço, porque aquele espaço, aliás, ainda é bem útil quando você quer ligar alguma coisa, ali, seja algum aspirador automotivo, ali, alguma coisa que só é encaixado nas tomadas 12 volts, transforma apenas em uma tomada 12 volts. Hoje em dia, cada carro aí que você pega tem meio que uma capinha ali dizendo ali que é uma tomada 12 volts. E não era só basicamente o isqueiro que sumiu, também sumiu a coisa que acompanhava o isqueiro, que antes era meio que o cinzeiro do carro. Hoje em dia é usado como um porta-moedas, um porta-objetos, porém antigamente aquilo era meio que o cinzeiro do carro. Todo carro tinha meio que um cinzeiro dentro dele, o que é estranho. Eu não entendo a lógica das montadoras nas décadas de 80 e 90, ou seja, você tinha que estar dentro do carro, você tinha que fumar, basicamente. Meu Deus, que doideira. Mas então tá aí, então, na nossa primeira colocação, então, aqui das coisas que sumiram dos carros, o vulgo acendedor de cigarros. Então é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Então aí, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí, Motorhead Insano. E tamo junto, é nóis. Então, pessoal, vou ficando por aqui e fui. E até o próximo vídeo. Falou!